7, do 1 ao 10. Diz o seguinte é a palavra do Senhor. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Meus irmãos, tem uma música que se tornou muito famosa, creio que na década de 90, não sei exatamente quando que ela foi lançada, cujo título é Epitáfio. Talvez os irmãos já tenham ouvido, uma música dos Titãs, em que a letra é uma espécie de arrependimento de um moribundo, né? Uma vida de arrependimentos, de uma pessoa que olha para trás e fala: eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter amado mais, eu devia ter trabalhado menos, eu devia ter feito uma série de coisas. No sentido de que é o fim da vida de um homem cheio de arrependimentos. O arrependimento, ele é bem comum a todas as pessoas. Todo mundo sabe o que é se arrepender. E não precisa ser crente para saber o que é arrependimento. Se você perguntar para qualquer um na rua se ele se arrepende de algo na vida, certamente essa pessoa vai ter uma lista de arrependimentos. Vai ter uma lista de arrependimentos. Então o arrependimento, ele não é exclusivo do povo de Deus. Todos conhecem o arrependimento. Mas existe uma diferença fundamental, essencial, no arrependimento que leva para a vida, para o arrependimento comum de todos os homens. Aqui nesse texto, como nós temos acompanhado aqui a trajetória dos últimos momentos aqui de Jesus antes da crucificação, nós vimos que logo antes desses versículos, Pedro negou Jesus. Pedro, o discípulo que mais amava o Senhor, o discípulo que era aquele o mais impetuoso, sempre se colocava à frente dos demais, falando que amava o Senhor de todo o coração, que jamais abandonaria o Senhor, que jamais o negaria. Ele mesmo negou o Senhor. Nós vimos no último sermão, tratando disso, que ele negou praguejando, que ele negou arrogando maldições sobre si, dizendo que não conhecia esse homem. Tamanho foi o fracasso de Pedro ao negar. Pedro traiu o Senhor nesse momento. E o Senhor já havia previsto isso. O Senhor já havia dito para Pedro: Pedro, você está aí dizendo que vai me acompanhar até a morte? Eis que hoje ainda, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O Senhor disse isso a Pedro. Pedro não queria aceitar isso, não queria aceitar a palavra do Senhor, crer no que Jesus estava dizendo. Mas quando chegou a hora, aconteceu exatamente como Jesus havia dito. Pedro negou o Senhor, Pedro traiu o Senhor. E na terceira vez, quando Pedro nega o Senhor pela terceira vez e o galo canta, então os olhos de Pedro e do Senhor Jesus Cristo se encontram. E aí Pedro, tomado desse remorso, tomado desse arrependimento, sai e chora amargamente. É o que o relato nos mostra. Em seguida, nós temos o relato de outro discípulo, que também traiu o Senhor e que também se arrependeu amargamente. Mas nós temos um contraste entre aquele que se arrepende para a vida e aquele que se arrepende, mas não para a vida. E sim, está destinado à condenação mesmo, que é Judas. E é sobre o relato de Judas que nós vamos
observar algumas lições importantes hoje. Judas, como nós vimos no capítulo 26, propôs no seu coração trair o Senhor Jesus. O Senhor estava pregando consistentemente que ele seria entregue à morte. Isso frustrando todas as expectativas que todos os discípulos, não só os 12, mas todos os que seguiam ao Senhor Jesus, todas as expectativas que essas pessoas criavam acerca de Jesus Cristo. Exemplo disso é que, uma semana antes desses eventos aqui, o Senhor entrou em Jerusalém, sendo aclamado pelas multidões. As multidões foram com ramos, né? Você que já viu a festividade católica aí do Domingo de Ramos, faz referência a esse evento aqui, da entrada triunfal em Jerusalém, e as pessoas clamavam: Hosana ao filho, né, de Davi, aquele que vem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e com os ramos, né, depositavam no caminho, e o Senhor entrava na cidade de Jerusalém, todos aclamando o Senhor. A expectativa de todos é que Jesus estivesse entrando em Jerusalém para se assentar no trono e restabelecer o reino de Israel. Muitos o estavam seguindo por mero interesse. Muitos estavam seguindo o Senhor Jesus para conseguir alguma coisa, para conseguir algum benefício, para sobrar alguma coisa para eles. Fala: opa, tem um partido novo se levantando aí, possivelmente vai subir ao poder, deixa eu chegar junto ali para ver se sobra alguma coisa para mim. Esse era o caso de Judas. O relato da palavra diz que ele era ladrão desde o princípio. Ele ficava com a bolsa do dinheiro, recebia os donativos que as pessoas davam ali para o Senhor Jesus, e ele passava a mão, ele roubava. Então ele estava interessado somente no dinheiro, somente no benefício, somente no poder, naquilo que ele iria alcançar estando próximo de Jesus. Mas Jesus vai frustrando essa expectativa dos discípulos e dizendo, sermão após sermão, principalmente nesse período mais próximo do fim, o Senhor repete muitas vezes que ele estava indo não para se assentar no trono e restabelecer o reino de Israel, como todos esperavam, mas ele estava indo para ser entregue nas mãos dos ímpios e para ser morto, para ser crucificado. Quando Judas vê que ele não vai ganhar mais nada com isso, ele não vai ganhar mais nada estando ali com o Senhor, ele propõe no seu coração traí-lo, vendê-lo. E aí ele vai e combina com os principais sacerdotes, aqueles que queriam matar Jesus, ele combina um preço para entregar Jesus na espreita, no local onde ninguém visse. Por quê? Porque o Senhor estava todos os dias ensinando no templo. Se eles quisessem, eles poderiam prender o Senhor no templo. Mas multidões seguiam ao Senhor Jesus. Então esses homens aqui eram covardes, eles não queriam confrontar a multidão, não queriam ser apedrejados pela multidão, então eles queriam fazer tudo às escondidas. Por isso eles precisavam que fosse ali a traição, precisavam que isso acontecesse. E Judas propõe entregar ao Senhor. Nessa noite, poucos minutos antes, o Senhor leva os seus discípulos para a ceia, para celebrar a ceia da Páscoa, e naquele momento o Senhor diz para Judas ir e fazer aquilo que ele tinha proposto em seu coração fazer. Então Judas sai de onde eles estão e vai até os principais sacerdotes para entregar a localização de Jesus. Eles vão lá de madrugada para prender o Senhor. Judas os acompanha. O Senhor Jesus está no jardim do Getsemane, como nós vimos, com os discípulos orando, se preparando para o momento que vinha a seguir. E Judas vai lá e entrega o Senhor. Entrega numa atitude de amizade. Ele vai e beija o Senhor como sinal de amizade, de fraternidade. E esse era o sinal da traição. Ele disse: aquele a quem eu beijar, esse é o Cristo, vão lá, peguem ele. Esse é Jesus, vão lá e prendam ele. Judas fez isso. E aí Judas, depois disso, sai de cena. O Senhor é preso, levado até a casa do sumo sacerdote. Ali eles fazem um comitê para levantar acusações falsas, para justificar a condenação do Senhor Jesus. O nosso relato começa a partir daqui. Antes nós vimos o retrato do que aconteceu com Pedro durante o julgamento do Senhor. Agora nós vemos o que aconteceu com Judas. Depois que Judas viu que o Senhor foi de fato condenado, queria ser morto, ele foi tocado de um profundo remorso. E aí, arrependido, ele vai então até os principais sacerdotes, querendo desfazer aquilo que ele fez, querendo consertar o erro dele. E ele vai até os sacerdotes e fala: não, estou aqui, de volta o dinheiro de vocês, porque eu traí sangue inocente. Ele esperava que, de alguma maneira,
por ingenuidade, ele esperava que os sacerdotes falassem com ele: ah, sim, foi por engano, então me dá aqui as moedas, toma aqui Jesus Cristo. Então ele foi muito ingênuo nisso, ao tentar corrigir o erro que ele cometeu. Tomado de remorso, ele foi lá tentar corrigir a sua própria forma. Isso nos dá só um exemplo de como nós geralmente agimos também. Quando nós erramos, quando nós falhamos e somos tocados de remorso, muitas vezes você vai querer dar um jeito, vai querer corrigir a sua forma, do seu jeito. Às vezes por ingenuidade. Né? Você acha que fazendo algo para compensar, você vai conseguir apagar o erro cometido, apagar o erro passado. É isso que Judas vai fazer. Ele vai tentar, de maneira muito ingênua, corrigir ali o que ele fez. A primeira lição que a gente tira disso, dessa atitude de Judas, ao ver o contraste entre o arrependimento de Judas e o arrependimento de Cristo, o arrependimento de Pedro em relação à traição que ambos fizeram a Cristo, é esse. Há uma diferença aqui fundamental de dois arrependimentos. Um arrependimento para a vida e um arrependimento que é comum, não é para a vida. É simplesmente o remorso, o arrependimento de um coração pecador, em pecado, e que não saiu do pecado. O arrependimento do ímpio, e o ímpio se arrepende, ele não leva a Deus. Os ímpios se arrependem dos erros que cometem. Mas esse arrependimento, ele não leva até o Senhor. Nós temos essa diferenciação de arrependimentos. Em segundo lugar, o arrependimento para a vida não é algo que você produz no seu coração. Quando você erra, quando você peca, não é você que consegue se arrepender, aquele arrependimento que vai te dar vida, que vai te trazer vida, que vai te trazer de fato o perdão dos seus pecados. Você não produz isso. Não é algo que pode ser produzido por você mesmo. O arrependimento para a vida é uma graça de Deus, como nós observamos em diversos textos da Escritura, e também na nossa confissão de fé. O arrependimento para a vida é uma graça de Deus. Ou seja, o arrependimento que nos leva até Deus é fruto da obra do próprio Espírito Santo do Senhor trabalhando no seu coração, te mostrando os seus pecados de tal maneira que você passa a odiar o pecado e se volta para Deus confiando na misericórdia dele. Essa talvez seja uma definição muito simplificada do que é o arrependimento para a vida. O arrependimento para a vida é uma obra do Espírito Santo no seu coração, que te faz se arrepender, que te faz odiar o pecado e que te leva até Deus, te fazendo confiar na graça e no perdão de Cristo. Então isso é obra de Deus, isso é graça de Deus, te leva até Cristo, te leva a confiar no perdão dele. O arrependimento geral, o arrependimento comum, é fruto de um coração pecaminoso. Fruto de um coração pecaminoso que simplesmente teme a consequência dos seus atos. E não é esse, muitas vezes, o arrependimento que nós temos. No fundo, você não está arrependido do pecado. Você gostou de pecar. Você gostaria de continuar pecando e, na verdade, vai continuar pecando. Você nem cogita, no fundo do seu coração, abandonar o pecado. O seu arrependimento, essa tristeza, esse remorso, talvez seja o medo da consequência dos seus atos, das suas atitudes, das suas ações. Um cônjuge que trai o outro e é tomado de remorso, às vezes, lá no fundo do coração, não é pela traição que ele está arrependido, é pelo medo do que pode acontecer. Se a pessoa descobrir o problema que vai ter, o processo de divórcio, a guarda dos filhos, e se as pessoas descobrirem o que eu fiz. Então, não é um arrependimento verdadeiro, é medo das consequências. Judas aqui demonstrou medo das consequências. Eu entreguei sangue inocente, o que será que vai me acontecer? O arrependimento que não leva para a vida, o arrependimento que é fruto de um coração pecaminoso, de um coração pecador, de um coração pervertido, corrompido, não te leva a abandonar o mal que foi feito. Não é arrependimento verdadeiro. A pessoa diz, estou arrependido, mas vai e faz de novo, e de novo, e de novo.
Você já viu aquela pessoa que pede desculpa, mas parece que nem está, na verdade, se desculpando? É pro forma. Continua fazendo aquilo que está fazendo? Às vezes nós agimos assim. E isso é sinal de que não é um arrependimento verdadeiro. Porque você não está de fato arrependido. Você quer continuar fazendo aquilo que você está fazendo. E quer livrar, quer limpar, quer aliviar a sua consciência. O fruto de um arrependimento que não é um verdadeiro arrependimento leva a isso que Judas fez aqui, essa tentativa de compensar. Quantas vezes nós não tentamos simplesmente compensar os nossos erros para que a nossa consciência fique tranquila e a gente se sinta bem? Que no final das contas o que importa é você se sentir bem. No final das contas, o que importa, o centro de todas as coisas, é você. Você e o seu bem-estar. Você e a sua consciência tranquila. É o seu coração estar bem. É você deitar no travesseiro tranquilamente. E nem de perto passa pela sua cabeça que o cerne da questão é a glória e a santidade de Deus. Então o que importa para você é a sua situação, é como você se sente em relação a tudo isso. E aí você tenta compensar. Você já tentou fazer isso? Errou com alguém, falhou com alguém, cometeu um erro, cometeu um pecado, não tem como consertar. Então você vai fazer o quê? Você vai tentar compensar. Vai fazer boas ações, vai tentar agradar. Para quê? Para tentar maquiar um arrependimento falso. O arrependimento, muitas vezes, meus irmãos, no nosso coração, é simplesmente um medo de ser descoberto. E se os meus irmãos souberem que eu fiz o que eu fiz? E se meus irmãos descobrirem que eu sou o que eu sou? E se a minha família descobrir aquilo que eu disse, aquilo que eu pensei, aquilo que eu falei, e isso te dói no coração? Eu quero te dizer que isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Judas sentiu isso. Judas sentiu isso. E a próxima marca de um arrependimento que não é verdadeiro é que esse arrependimento não te leva até Deus. Veja o contraste que há entre o que acontece depois da traição, tanto de Pedro quanto de Judas, e depois do arrependimento e do remorso dos dois. Pedro vai e chora amargamente. Ele chora amargamente, ele entra num estado lamentável de depressão mesmo. Mas quando lhe é anunciado, há uma esperança no seu coração. Quando lhe é anunciado que Cristo ressuscitou, quando no domingo de manhã Cristo ressuscita e fala a Maria para que ela avise os discípulos, e o anjo deixa bem claro, o Senhor Jesus deixa bem claro, avise os meus discípulos e a Pedro, falando especificamente de Pedro, porque sabia o que Pedro estava passando, o que Pedro estava sentindo naquele momento. O primeiro a se levantar e ir até Jesus correndo foi Pedro. O arrependimento, essa dor, essa tristeza fez Pedro querer correr para o Senhor Jesus assim que ele pôde. Ele foi o primeiro a se levantar e sair correndo. Não foi o primeiro que chegou, porque João era mais novo e mais rápido, correu, passou na frente, chegou primeiro no túmulo. Mas foi Pedro que primeiro se levantou e saiu correndo em direção a Jesus. Ao passo que o remorso e o arrependimento de Judas o levou primeiro a tentar remediar o seu erro e, em segundo lugar, o levou ao suicídio. Eu não vou conseguir lidar com a situação, eu não vou conseguir lidar com o mal que eu fiz. Então ele foi lá e decidiu tirar a própria vida. Decidiu se suicidar. Então veja que o arrependimento que leva à vida te faz correr para Deus, te leva para Deus e não te afasta de Deus. E isso é o fundamental que a gente precisa destacar aqui. Porque a atitude do homem depois que peca, a atitude natural é fugir da presença de Deus, é correr do Senhor. Lembra-se de Adão? Quando eles pecaram, Adão e Eva, quando eles pecaram, o que eles fizeram? A primeira coisa, ao ouvir a voz de Deus, correram e se esconderam da presença do Senhor. Se esconderam na face do Senhor. Tentaram se esconder na face do Senhor. E aí, essa atitude de todo aquele que peca. Mas o arrependimento que conduz à vida é aquele que toca no nosso coração
que nos faz chorar amargamente, que nos faz odiar o nosso pecado e nos faz correr para os pés de Cristo e confiar na misericórdia dele, porque nele nós temos verdadeira redenção. Por isso o crente, meus irmãos, deve se arrepender constantemente, diariamente, e correr até o Senhor, e correr aos pés do Senhor, e derramar o seu arrependimento, as suas súplicas, as suas tristezas, e confessar todos os seus pecados ao Senhor. Corra até Deus, confesse o seu pecado a Ele, confie na graça de Cristo, e abandone o pecado. A palavra nos diz para abandonarmos o pecado. Então, essa é a diferença entre esses dois arrependimentos que nós vimos aqui. O arrependimento que conduz à vida e simplesmente o arrependimento fruto de um coração corrompido. Em segundo lugar, nós vemos aqui nos versículos 3 a 5 que Judas vai até os principais sacerdotes e tenta devolver as moedas que ele recebeu como pagamento por ter traído ao Senhor. Quando Judas se deu conta do que ele fez, aquelas 30 moedinhas, que já não valiam quase nada, nós vimos isso quando falamos sobre o momento dessa traição. Essas moedas eram um preço que deveria ser pago judicialmente, nós vimos lá na lei do Senhor estabelecida, que era o preço que deveria ser pago por um escravo que fosse ferido, que não pudesse mais trabalhar. Era o preço de um escravo ferido. E foi por esse preço que Judas vendeu o Senhor Jesus. Então, quando ele percebe o mal que ele fez, ele vai lá, aquilo perdeu o valor, ele vai lá e tenta devolver. Eu não quero isso, isso não tem valor para mim. E isso nos faz perceber uma coisa, meus irmãos, que as recompensas que o mundo te dá nunca valem a pena. Aquilo que o mundo te oferece como pagamento pelo seu pecado nunca vale a pena. Quando você se dá conta, não valeu. Então o mundo, ele busca atrair você de muitas maneiras, prometendo coisas a você, prometendo benefícios a você, prometendo ganhos a você. E é assim que funciona com todo e qualquer tipo de pecado. Aqueles que são inclinados à desonestidade, talvez de um emprego tenham a oportunidade de conseguir ganhos fáceis de maneira desonesta. Vai ganhar muito dinheiro. Olha, do dia para a noite você vai ganhar uma bolada de dinheiro aí. E a pessoa é tentada a esse benefício, a esse pagamento pelo pecado. Isso chama atenção, isso brilha aos olhos, isso tenta o coração dessa pessoa. E às vezes nem é um benefício, nem é uma bolada, nem é um dinheiro tão grande assim. E a pessoa se vende por um preço tão barato, tão corriqueiro. Nós vimos muito disso acontecer no último ano, o governo concedendo esse auxílio emergencial àqueles que precisavam, que estavam sem renda. Quantas pessoas com renda, quantas pessoas com trabalho deram um jeito ali, encontraram uma maneira de fingir que não tinham renda e conseguir esse dinheiro. Como? Enganação, mentira. E aí a pessoa conseguiu, salvou a lavoura da pessoa, ter ganhado aqueles R$300, aqueles R$600. Aí a pessoa vai olhar para trás e vai falar: eu fiz tudo isso, eu menti, eu roubei, por isso valeu a pena. E ainda que fosse muito dinheiro, o salário que nós recebemos do mundo pelo pecado não tem valor, meus irmãos. Não tem valor. Um homem tentado em trair a esposa tentada em trair o marido, às vezes tem ali e fica fascinada com o que o mundo tem a oferecer ali na hora, mas vai ver que aquilo não vale a pena. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Custou caro demais. E o mundo é sempre assim. Te oferece muitas promessas, muitos benefícios, mas quando você vai ver, te custou caro demais. É como aqueles usuários de crack, você talvez já tenha visto desses. Quando eu estou indo embora por aqui, indo para a casa da minha sogra, ali na Bola Branca, tem um monte ali no farol.
A droga é um bom exemplo disso. O crack, principalmente, é um bom exemplo disso. O que a pessoa deseja ali naquele momento é o prazer, é aquele bem-estar que a droga oferece para ela. Mas ela cobra um preço muito alto. Aquele prazer, aquele bem-estar é muito rápido. E segundos depois da pessoa ter provado, experimentado a droga, ela já está num estado lamentável de depressão e precisa de mais, e precisa de mais. Isso vai consumindo a pessoa ao ponto delas venderem tudo que tem. Boa parte daquelas pessoas não são mendigos que não têm nada. Muitos deles têm família. Muitos deles tinham emprego. Muitos deles têm casas por aí. Mas chegaram num estado tão lamentável que venderam tudo que tinham, foram morar na rua por causa da droga. Esse é um bom exemplo do que o mundo quer te oferecer. Está sempre te oferecendo uma promessa de benefício rápido. Está sempre te oferecendo uma promessa de prazer. Está sempre te oferecendo um pagamento, né? Querendo a tua alma. E quando você se vende, o seu estado é como o estado desses homens que se rendem ao crack. É um preço, é um pagamento que não vale a pena. Isso vale para vocês também, crianças, aos jovens. Vocês recebem muitas ofertas e vão receber muitas ofertas do mundo. Nunca se esqueçam que não vale a pena. E que o mundo não se importa com você. Os ímpios, o diabo, não te ama. Te odeia. Quer o seu mal. Não está nem aí com você. E é o que esses homens demonstraram aqui para Judas. Quando Judas vai lá, arrependido, toma aqui o dinheiro de volta, eu não quero mais o pagamento de vocês. Qual foi a resposta desses homens? Meu amigo Judas, vem cá, vamos conversar, vamos resolver. Não. O que eles falaram? Qual foi a resposta? O que nos importa? Isso é problema seu. Você vendeu sangue inocente? Problema seu. Isso não nos importa. E é essa a resposta do mundo sempre a você. É assim que o mundo te vê, é assim que o ímpio te vê, que o diabo te vê. Está sempre te oferecendo. Ali, tentando te comprar. Quando você embarca, quando você entra, você já perdeu o valor, você já está sujo, já atingiu o objetivo. Então você não importa mais. Você não importa mais. Quando em Cristo, quando no Senhor, nós temos o amor incondicional do Senhor, sempre a nosso favor. E ainda que sejamos pecadores, ainda que sejamos perversos, o Senhor nos ama e nunca nos abandona. Então vê o contraste do cuidado, do amor do mundo, do cuidado, do amor de Cristo. Por que então você almeja tanto as coisas do mundo? Por que então você se sente tão atraído pelas coisas do mundo? Por que então você caminha tantas vezes em direção ao mundo, ao diabo, ao pecado e se afasta de Deus? Lembre-se disso. E o exemplo desses sacerdotes nos alerta para a nossa hipocrisia, por fim. Porque você perceba que quando Judas devolve aquelas moedas, os sacerdotes dizem: olha, não é lícito que nós usemos esse dinheiro e depositemos no gasofilaço, ali nas ofertas, porque é oferta de sangue. Olha quanto escrúpulo. Olha como esses homens são santos. Como eles se importam com a glória de Deus. Né? Não é lícito que se coloque aquele dinheiro, né? Que se dê esse dinheiro em oferta. Não. Esses homens se importam muito com a santidade. Esses homens se importam muito com a aparência. Esses homens se importam muito ali com... É tudo fachada. São hipócritas. Porque o dinheiro de sangue foram eles que pagaram o dinheiro de sangue. Isso nos faz sempre lembrar, meus irmãos, que nós não devemos viver pelas aparências. Nós não devemos viver pelas aparências. Nós devemos sempre tomar cuidado com a nossa própria hipocrisia, com a nossa fachada de pretensa santidade diante dos outros, quando lá dentro de nós é uma podridão só. Foi essa aqui a atitude desses homens. Mas versículos 7 a 10, meus irmãos. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, então eles não depositaram a oferta, eles compraram o campo do oleiro,
um campo que o oleiro é aquele que faz o trabalho em barro, né? Então provavelmente um campo de argila, um campo onde o oleiro extraía argila, possivelmente já não teria mais serventia, utilidade para ele, não teria material suficiente para ele retirar, põe à venda. Então eles compram esse campo do oleiro para fazer dele um cemitério, e a palavra diz que ao fazerem isso, eles cumprem a profecia. Aqui fala da profecia de Jeremias. Quando você vai olhar no Antigo Testamento, tem uma profecia muito próxima em Zacarias. Então, na verdade, há uma mescla, várias profecias se cumprindo aqui, tanto de Zacarias quanto de Jeremias. Mateus menciona apenas o profeta maior, menciona apenas Jeremias aqui, mas o fato é que ao fazerem tudo isso, eles estavam simplesmente cumprindo com o que Deus já havia planejado. Homem nenhum é capaz de frustrar o plano de Deus, o propósito de Deus, o decreto de Deus. Homem nenhum é capaz de impedir o Senhor de salvar o seu povo, porque é isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Está fazendo tudo o que está fazendo para que o seu povo seja salvo. E não há esforço maligno nenhum, nem Satã em pessoa, nem os poderes do mundo são capazes de impedir o Senhor de salvar os seus. Isso nos mostra que Deus está no controle, sempre, nunca perdeu o controle, que nada foi capaz de frustrar o que Deus decretou. E que são os atos de Cristo, meus irmãos. São os atos de Cristo, e não os seus próprios atos, que te garantem salvação. Judas tentou resolver o seu problema. Resolveu de maneira muito ingênua, tapear o seu erro ali. E ele não conseguiu. Mas é o ato de Cristo que nos garante o perdão. É o ato de Cristo que limpa o nosso coração. É o ato de Cristo que nos traz salvação. Por isso, o crente que se arrepende, verdadeiramente se arrepende para a vida, corre para Deus, confiando na misericórdia de Cristo. Porque esse arrependimento é uma graça dele. Vamos orar mais uma vez?